Bom, no último vídeo a gente tinha feito essa função metade, né, que calcula metade de um valor, e tinha feito todos os testes dela. Ela estava funcionando adequadamente com os testes que a gente colocou. Nós colocamos o valor nulo, por exemplo, valores positivos, valores que dão casas depois da vírgula e valores negativos também. Nós não colocamos nenhum valor quebrado, né? A gente até pode colocar aqui, ó, um valor, por exemplo, 0,5, o resultado vai ser 0,25. E aí a gente pode testar isso aqui e ver se funciona. Então, beleza. Metade de metade é 1/4, né? De 0,5 a 0,25. Então a gente pode ir criando testes à vontade. Faltou também a gente salvar esse cara com o nome apropriado, né? Eu acabei deixando aqui modelo com teste. Então, vou dar aqui um Save As e vou colocar o nome dele de P5, talvez. É o nosso 5º programa. Ok? Então está aqui ele salvo. E agora eu vou criar um 6º programa para a gente poder fazer a última parte aqui dessa parte introdutória, eu acredito, que seria a gente fazer várias funções dentro do mesmo arquivo. Então a gente tem aqui uma função apenas, que é testada, mas eu posso criar várias funções dentro do mesmo arquivo. Então eu vou criar uma nova função aqui, nesse nosso arquivo. Eu vou começar fazendo pelos testes, que é onde normalmente a gente começa. Então eu vou criar aqui, ó, copiar aqui. Como eu falei, na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Na natureza eu não sei, mas na informática é assim. Eu vou chamar de retira brancos. Eu vou fazer uma função um pouco diferente, não vai ser matemática, vai ser uma função que mexe com texto. E o objetivo dessa função retira brancos, vou ter que dar um nome para ela, retira brancos, vai ser retirar os espaços em branco de um texto. Então, a variável vai se chamar texto, e o primeiro exemplo que vai ter vai ser esse aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, uma palavra aqui, né? Vou chamar de Python. E nesse texto não tem nenhum espaço, ok? Então, se não tem nenhum espaço, não tem nada a retirar. Parece meio bobo, né? Mas é isso, eu poderia até começar com menos do que isso, até com branco devolve branco, né? Nada devolve nada. Mas é só para a gente entender. Eu vou executar, obviamente vai dar erro, né? Vai dar um erro aqui, ó, porque retira brancos não está definido. Isso faz parte do processo mesmo. Então eu tenho que vir aqui criar a função, né? Def retira brancos, passando como parâmetro texto, ok? Eu vou colocar aqui as aspas, ele vai me dar aqui a opção de escrever. Deixa eu fazer de novo aqui para não perder, ó. Então, retira os brancos de um texto. É bem simples aqui. O texto é do tipo string, é texto, e é um texto qualquer. Ok? E eu vou colocar aqui embaixo ainda, retorna, vou botar em português, ok? Retorna uma string. Vou botar igual estava no outro ali de cima. Retorna uma string, que é o texto sem brancos. Ok? Só para a gente descrever o que a função faz. E agora eu rodo de novo. E ó, agora passou, né? Porque agora ficou vermelhinho, agora está certo. Então, tem todos esses testes aqui, agora tem um teste novo aqui, ó, retira brancos. Falhou, né? Esperado, Python, obtido, nada. Poderia ter feito a função antes também, tá? Não precisa necessariamente ser depois, talvez facilitasse um pouco a nossa vida, mas está aqui. Agora, eu posso começar a desenvolver a função, né? A primeira coisa que eu posso fazer aqui é fazer o seguinte, é fazer
return texto. Return texto. Eu vou devolver o próprio texto e vou ver se funciona. Ó, funcionou. Quando o texto não tem espaço, devolver o próprio texto resolve, né? Beleza. Eu poderia também ter aqui o texto sendo nada, né? Vou fazer até antes aqui, ó. Se recebe nada, devolve nada. Faz sentido? Faz, né? Se não tem nada, devolve nada. Beleza. Até aqui tudo bem. Mas não é muito isso que eu quero, né? Eu quero é algo desse tipo aqui, ó. Se eu recebo um texto com um espaço em branco, ele me devolve nada. Ok? Se o texto for apenas um espaço em branco, ele me devolve nada. Ok? Então é isso que eu quero resolver aqui. E agora ele falhou, ele esperava nada e recebeu branco. Como é que eu resolvo isso? Você vai procurar lá nos métodos da string e vai ver que tem vários comandos que removem espaços em branco, por exemplo. Tem um comando, por exemplo, que é o strip. O strip remove os espaços em branco no início e no fim de uma string. Então, se eu vier aqui e fizer return texto.strip, você vai olhar o que o strip faz, ele fala, ó, devolve uma cópia da string com os espaços em branco do começo e do fim removidos. Ok? Então, esse comando deve resolver o problema. Vamos executar lá. Ó. Passou. Legal. Então, nós conseguimos resolver, pelo menos com isso aqui. Tá, mas e se eu tiver uma string, como aqui, ó, Python, um espaço no começo? Será que ele vai remover? Então, eu criei um teste dizendo, ó, se tiver um espaço em branco, ele tem que tirar esse espaço em branco. Vamos ver se aquele strip faz isso. Beleza, ó. Fez. Bonitinho. Tá, vamos fazer um outro teste. A gente sempre copia os testes, a gente nunca apaga, porque a gente quer todo um conjunto de testes. Se o espaço for no final, vai funcionar? Vai remover? Vamos perguntar aqui. Opa, também funcionou. Se eu tiver espaço no começo e no final, funciona? Espaço no começo e no final. Ele remove? Remove. A gente vai complicando, né? E se eu tiver espaço, dois espaços no começo, por exemplo, e 3 no final, ou 4 no final. Se eu tiver um conjunto de espaços, ele remove? Remove. Ó, que legal, parece que está funcionando. Né? Vamos fazer mais um teste aqui. Se eu tiver espaços no começo, no final e no meio aqui, será que ele remove? Vamos ver. Opa, não funciona. Por quê? O comando strip remove no começo e no fim da string. No meio ele não remove. Então, se eu quero que essa função remova qualquer espaço em qualquer lugar, eu vou ter que modificar a abordagem. Então, meu programa quase funcionou. Mas eu vou ter que usar um outro jeito. E daí eu vou pesquisar lá na string do Python e vou ver como é que eu faço para remover espaços no meio. Não tem um comando específico que remove no meio, mas tem um comando que substitui caracteres. É um comando que substitui caracteres por outros caracteres. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó, texto. Até poderia fazer direto ali, né? Eu posso fazer direto aqui. Tá? Eu vou usar o comando replace. Ele substitui, ao invés de strip, ele substitui o quê? O espaço pelo quê? Por nada. Então, ó, replace é um comando que retorna uma cópia com todas as ocorrências dessa substring old substituídas por nova. Então, eu passo o antigo e o novo e ele troca todas as ocorrências. Todas as vezes que aparece, ele troca um pelo outro. Se eu colocar um count aqui, um contador, aí ele só troca o número de vezes que eu falar. Eu quero que troque só 3 vezes, 4 vezes. Ele faz isso. Mas nesse caso não faz. Alguém vai perguntar, tá, professor, como é que eu descubro que tem um comando chamado strip, um comando chamado replace? Lá no vídeo, quando a gente falar de strings, a gente vai ver isso, né, todos ou a maioria dos comandos para strings, e com o tempo então, a gente vai aprendendo como é que usa isso. Então agora eu coloquei, ao invés do strip, eu coloquei o replace, e agora nós vamos ver se funciona. De novo, ó, funcionou. Então vejam,
ele não só funcionou com esse último caso, mas com todos os anteriores. Poderia acontecer dele passar nesse último, mas falhar em algum outro. O nosso objetivo sempre é que todos os testes passem. Então vejam de novo, eu mudei a forma de implementar o programa e eu estava focado nesse último. Mas o meu arquivo de teste, ele não dorme, ele está preocupado com tudo. Normalmente um programador, quando testa um programa, fica focado no problema atual e não em todo o histórico da função. Então ele testa só aquilo que ele consegue pensar na hora. Os testes não, os testes eles são no histórico de toda a evolução do programa. Porque cada vez que alguém vai modificar o programa, vai olhar. E agora eu posso acrescentar mais alguns testes. Por exemplo, se eu tiver no meio aqui vários espaços, vai funcionar? É uma pergunta importante, né? Então vamos rodar. Funcionou, ok? E se eu tiver espalhados, né? Se eu tiver espalhados aqui, ó, vamos botar aqui um, aqui vários, aqui mais. Será que isso vai funcionar? Ele vai remover todos os espaços? É isso que a gente vai verificar agora, né? Rodamos e funcionou. Nesse ponto eu tenho que pensar o seguinte, é o suficiente esse conjunto de testes ou tem alguma coisa que eu não testei e deveria testar? Se tiver, você pode colocar, né? Testar outras coisas. Eu acho que para retirar brancos, com esses testes é o suficiente. A gente conseguiu abranger todos os tipos de testes aí possíveis. Mas se no futuro surgirem outros, eu vou acrescentar novos testes e eu vou verificar se minha função continua funcionando. Então, resumindo aqui, nós temos agora nesse arquivo duas funções, a função metade e a função retira brancos. Elas todas estão cobertas por testes e quando eu executo, o que ele vai me dizer? Ele vai dizer quantos testes tem no arquivo, quantos passaram, quantos falharam e a nota que eu teria se isso aqui fosse uma prova. Né? E nesse caso ele disse, ó, parabéns, seu programa rodou sem falhas e está tudo verdinho, bonitinho. Se tivesse alguma coisa falhando, ele daria a nota proporcional, mostraria em vermelho essa falha, e eu teria que trabalhar até arrumar. Ok? Dessa forma que eu vou fazer, então, outras funções dentro desse arquivo. Ok? Então, no próximo vídeo, para a gente finalizar, eu quero pegar um arquivo com testes prontos, vou deixar aí umas 2 ou 3 funções prontas, para a gente pegar um arquivo com os testes prontos, que não é a gente que está desenvolvendo, e a gente tentar resolver, como se fosse um simulado ou uma prova. Tá? Então, até o nosso próximo vídeo.